O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV e também das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas redes sociais, e interaja também com a gente pelo WhatsApp, 973350038, é o número para você fazer perguntas para os nossos convidados de hoje, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e hoje é quarta-feira, o nosso espaço, sempre voltado aqui para a gente tratar dos assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Então vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje. A gente recebe o Dr. Luiz Sampaio, médico psiquiatra, acupunturista, ele é presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Doutor Luiz, bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Mauro. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Giovanni Lolato, também com a gente hoje. Ela é administradora, especialista em segurança do paciente e é gerente de operações na Organização Nacional de Acreditação. Giovanni, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada aí pela receptividade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, pela colaboração com o programa Gente que Fala. Na nossa bancada, o Rodolfo Beltrame, professor de Educação Física, fisioterapeuta e ex-atleta. Como é que você está, Rodolfo? Tudo bem, Mauro. Quero agradecer ao programa e à organização pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Dr. Nível Moreira, cirurgião plástico, ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também na nossa conversa de hoje. Já esteve no Gente que Fala, está voltando aqui para mais um bate-papo. Tudo bem, doutor Nível? Bem, Mauro, é uma honra estar novamente aqui falando sobre assuntos tão importantes do nosso dia a dia. Vamos seguir então o nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, como eu destaquei sempre com os assuntos relacionados à saúde, o bem-estar e o comportamento. Antes disso, quero falar a respeito da data de hoje, 18 de setembro. Vamos relembrar o dia da nossa televisão, a televisão brasileira, inaugurada em 18 de setembro de 1950, portanto, são 74 anos de televisão no Brasil. A TV Tupi entrou no ar naquele dia, emissora de Assis Chateaubriand, dos diários associados. Então, um grande dia, um grande momento para a gente relembrar. 18 de setembro de 1950, tudo muito incipiente, a televisão era uma grande novidade, assistida por poucas pessoas, mas se transformou nesse meio de comunicação de massa que a gente conhece, e hoje em dia, com tantas emissoras, tantos canais disponíveis em TV aberta, nos canais a cabo, enfim, uma grande evolução e um trabalho sensacional feito pelos nossos profissionais, claro, a partir dos nossos empresários, donos das emissoras de televisão no país. Então, parabéns para todo mundo nesse dia 18 de setembro de 18 de setembro de 2024, comemorando aqueles 1950, quando a TV brasileira surgiu. Vamos lá, o nosso primeiro assunto. As operadoras de plano de saúde e os hospitais registraram um aumento nos atendimentos médicos nas duas primeiras semanas de setembro, em razão das queimadas ocorridas no estado de São Paulo. Na semana entre 9 e 13, a procura por emergência e consultórios na região metropolitana de São Paulo cresceu cerca de 15% em relação à semana anterior. Foi justamente quando a capital paulista registrou a pior qualidade do ar dos últimos 40 anos, de acordo com a empresa suíça IQ Air, que é a maior plataforma de dados sobre qualidade do ar do mundo. Eu começo com o Dr. Luiz Sampaio a respeito desse tema. Os efeitos, portanto, que a gente observa nos números, não é, doutor Luiz? 15% de aumento na procura pelos atendimentos médicos na região metropolitana de São Paulo. É um dado bastante significativo diante, né, dos efeitos que toda essa poluição causa sobre a saúde de cada um, não é? Como é que o senhor avalia? Então, é normal que na época de outono, né, e de inverno, a gente tenha um aumento das doenças, principalmente das doenças respiratórias, né? Ou das infecções de vias aéreas superiores, ou os problemas das crianças que já têm problemas asmatiformes, né?
Então, as doenças pulmonares, elas são mais comuns no outono e no inverno. Nós tivemos um inverno atípico, né, esse ano, e isso causou também um aumento significativo das doenças pulmonares. Percebo aqui né, não tenho esses dados que você colocou aí muito bem, mas assim, é nítida a percepção que a gente tem no consultório desse aumento de problemas respiratórios, né? O que a gente teve também foi uma oscilação térmica muito grande, né? As temperaturas chegando a uma máxima de 32, 33 graus e no dia seguinte despencando para 17 graus. E um gap também de temperatura muito grande, né? Então, a diferença de temperatura entre a manhã e o meio da tarde é bastante significativa e a umidade relativa do ar extremamente baixa. Então, isso já é um fator em si para que as doenças pulmonares, né, se apresentem. E aí tivemos o problema, né, da poluição atmosférica com essa fumaça, né, e a qualidade do ar que ficou terrível nesses 2 dias aí, né? Foi bastante significativo, sim, isso no consultório. A situação disso bastante marcante mesmo. E a preocupação com o futuro, não é, doutor Luiz Sampaio, com a saúde pública, porque uma coisa é aquele paciente que sempre sofre nessa época do ano por problemas respiratórios, porque tem alergias, porque tem rinites, enfim, e sabe que todo ano isso vai acontecer. E outro problema é aquele paciente que não tem esse tipo de problema e que passa a sofrer, né, mais no longo prazo, os efeitos disso tudo e que podem se tornar pacientes crônicos e que vão dar aqueles sinais futuramente de problemas mais graves, né? É, de fato, isso é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, e a perspectiva não é das mais favoráveis em relação às condições climáticas, né? Então, é uma das coisas que a gente vai observar com certeza o aumento de pessoas que até, como você diz, não são habituês, né, das Hum. doenças respiratórias, mas elas estão bastante comuns, viu, Mauro? As rinites, né, de modo geral, elas são bastante frequentes e isso já vem se agravando, já vem se manifestando aí no decorrer do tempo, né? Então, o que a gente tem é um aumento mesmo dessas doenças, né? E nesse período agora piorou significativamente. Doutor Nívio Moreira, sua análise, a partir da sua área, enfim, sobre essa questão do aumento das queimadas, do aumento da poluição, nesse momento de secura, né, do inverno. Agora melhorou um pouco em São Paulo, a umidade do ar já trouxe uma boa melhora aí para as condições respiratórias de cada um, né? Sim. Mauro, eu vou falar como médico e como paciente também, porque eu tenho muita É. rinite e esse tempo, ele é realmente o pior que tem para qualquer um, né? Porque você tem essa questão, como o doutor falou, da oscilação do tempo, a temperatura. Agora, a fuligem que fica devido às queimadas e a própria poluição natural, por exemplo, em São Paulo, vai causando, então, uma ressecção do muco que nós temos respiratório, fazendo realmente com que ele grude e fique fazendo uma irritação maior, então, das vias aéreas superiores, por exemplo, nariz e garganta, e em alguns casos também da parte pulmonar. Quem já tem uma suscetibilidade, ou seja, já é mais sensível a essa questão da poluição, piora muito nesse período, então, com o tempo seco é uma catástrofe. Nós vemos isso, então, por exemplo, no aumento das questões, complicações respiratórias, como foi falado, né, das rinites, todas as ites, né? Rinite, bronquite, sinusite, levando ao aumento da procura, e como o sistema de saúde já está no limite também, acaba acontecendo com que o tratamento muitas vezes seja demorado e leva a complicações, por exemplo, levando inclusive para alguma questão de pneumonias em alguns casos. Então é muito importante nesse período, apesar da chuva ter dado uma boa melhorada lavando o tempo, lembrar que isso tem que ser continuamente acompanhado, fazendo lavagens nasais. Isso é muito importante fazer, principalmente em crianças ou pessoas que ficam muito tempo na rua, né, que ficam trabalhando expostas à poluição. Usar também a questão da gente ver se tem de inaladores, né, em casa, fazer com que também tenha a umidade da casa ser bem preparada para não ficar com o tempo seco demais, e também fazer um acompanhamento com os médicos quando necessário. Não deixar aquela sinusite piorar para uma questão maior. Agora é lógico que a gente tem que ter um acompanhamento das instâncias, né?
públicas para verificar também o que pode ser melhorado. Porque a gente vê, então, a questão das filas hoje muito grandes em postos de saúde, mas o que é importante é a gente tratar em casa o que pode ser feito. E nesse caso, lavar o nariz acho que seria uma das recomendações mais importantes nesse momento. E você fala como um paciente, né? Enfim, então com conhecimento de causa a respeito disso, né? Então, viva Nossa Senhora da Loratadina, Santa Bilacina, São Budozenida, todas essas drogas que são usadas aí para quem tem rinite alérgica nessa época do ano, não é? Ah, sim, eu tenho que lavar o nariz 2 vezes ao dia também. Se não, chega à noite e você fica com aquela secreção espessa, para dormir é um horror, né? Sim. Mas eu vejo que hoje isso está sendo uma questão que os próprios otorrinos estão indicando como uma rotina. Lógico, que tem que ser bem orientado, bem feito, para evitar, né, que Ah, possa dar alguma inflamação devido ao uso inadequado. Uma Rodolfo, coisa importante, só para complementar, sim, Mauro, não é só sim, o problema da fuligem, né? As queimadas, elas estão produzindo também gases, né? Que não só colaboram com o efeito estufa, como o dióxido de carbono, mas também o monóxido de carbono e o metano, que são extremamente irritantes das vias aéreas, né? Então, esses gases, que são produtos basicamente da queima incompleta, né, do material orgânico, eles estão presentes na atmosfera e estão trazendo um aumento também dos problemas pelo seu alto nível de irritação. sim. Rodolfo Beltrame, para a gente falar a respeito de uma outra condição que é paralela à questão das queimadas, que é a secura do ar, né? E atividade física proibida, né? Quando a umidade relativa do ar está abaixo de 60%, tem ficado muito abaixo disso, 30, 20, 15, né? Aqui na cidade de São Paulo. Então, a atividade física acaba proibida quando ao ar livre, né? Nesses horários, né? Então, Mauro, eu queria completar o que o Dr. Nívio Moreira colocou, alertando sobre o público mais jovem, que são as crianças, e complementar dizendo sobre a terceira idade, os idosos. É um público que lota o sistema de saúde porque eles já são acometidos de algumas mazelas, principalmente respiratórias e cardíacas. E a prática de atividade física hoje é a forma mais natural e mais eficiente para a manutenção da saúde humana. Porém, devido a essas queimadas e a alta taxa de secura no ar, fica difícil uma prática saudável. Mas o que mais está ligado a mazelas respiratórias e cardíacas não é só a falta de qualidade do ar, é sim a inatividade, o sedentarismo. Então, o ideal nessa hora é você procurar uma orientação correta e fazer atividades para quem tem condição indoor, ou seja, dentro de casa ou ambientes que tenha um ar mais controlado, principalmente com ventilação forçada, que tem filtros e possibilita uma qualidade de ar um pouco melhor. É melhor fazer esse tipo de atividade branda em ambientes controlados do que você ficar inativo. Então, tem que ter um pouco de discernimento, tem que ter um pouco de jogo de cintura e fazer a forma de alguma atividade física adaptada para que você não fique com mais um problema, além do respiratório, o físico. E um truque simples, um alerta para essa população: idosos bebem menos água. Então, aumentem o consumo de água. Procurem andar com uma garrafinha, que é uma atividade simples, é um ato simples, você pode fazer, não importa a sua idade, e isso vai te ajudar no dia a dia. É importante pensar que ingerir água não é só no momento de sede. Quando a pessoa está com sede é porque já passou muito do momento, né? É beber água em quantidades pequenas de forma recorrente, né? Principalmente na terceira idade. Existem duas causas que fazem com que nossos pequenos problemas sejam exacerbados. Você tendo ausência ou diminuição do consumo de água, você causa um estado mais inflamatório, você favorece a inflamação no seu corpo. O idoso, por sua vez, ele bebe menos água, então ele tem um estado inflamado maior. Então, você estando mais inflamado, você bebe menos água, e isso daí se retroalimenta. Os médicos aqui podem até me ajudar nesse caso. Por isso que é tão importante, a gente deve insistir, ó, deve insistir no consumo de água para idoso. Você que tem o seu pai, sua mãe, seus avós, e você está próximo a eles, seja chato, ofereça água o tempo todo, deixe disponível e faça o uso da garrafinha. Giovanni, esse nosso assunto, a partir da sua área, a sua observação, você que é especialista em segurança do paciente, como é que a gente lida com essa questão?
Eu, como trabalho nessa questão voltada para a segurança do paciente, gestão da qualidade e também acreditação, e aí só para vocês entenderem, quando eu falar de acreditação, significa que uma organização de saúde ela pode buscar um reconhecimento externo das suas boas práticas, dos seus protocolos, dos seus processos, do seu modelo de gestão. Então, no Brasil, a ONA é um modelo, né, de acreditação que as instituições de saúde podem optar por buscar ou não, é voluntário, né, o processo da acreditação no Brasil. E um dos pontos que a metodologia traz é justamente o olhar que a instituição de saúde tem para esse cenário externo. Então, a organização, ela precisa olhar para os riscos, não só internos, assistenciais, que inclusive os colegas aqui comentaram vários deles, mas também ela precisa olhar estrategicamente no cenário onde ela está inserida. Até para se preparar para isso. Então, por exemplo, quando tem essa questão de surtos, pandemias, a instituição precisa ter uma estratégia sistemática de acompanhamento disso tudo dentro da sua organização, justamente para que ela possa prever isso e se preparar com as suas contingências. Então, o exemplo da mudança de clima que nós estamos vivendo é uma situação bastante crítica no momento, e na situação que nós vivemos recentemente aí no estado do Rio Grande do Sul, as instituições, por exemplo, elas tiveram que colocar em prática os seus planos de contingência. Então, uma vez que a instituição identifica esses riscos institucionais e externos, inclusive, ela tem um tempo para se preparar para isso, para testar essas contingências, para ver se na prática elas estão de fato acontecendo ou não. Então, toda essa mudança de clima, essa questão, né, dos incêndios, essa questão da poluição, não só uma contingência em relação a isso, mas até um preparo prévio para atender essa demanda que aumentou, como foi muito bem já citada aqui. Né? Então, eu, enquanto instituição, será que eu estou preparada para atender esse número maior de pacientes, né, que está sendo gerada por conta dessa demanda dos incêndios? Então, todos esses pontos, a instituição, na sua estratégia, ela já precisa prever quando ela identifica previamente esses riscos. Então, essa questão externa é muito importante de estar no radar de todos os diretores, os gestores das organizações de saúde. Muito bem, fechado esse tópico, vamos seguir para o próximo programa Gente que Fala de quarta-feira e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento desfilando por aqui. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, tem Instagram, tem o Facebook no ar, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 10 da noite, TV aberta São Paulo. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E aí, 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos lá, gente, vamos falar da acupuntura, método milenar da medicina chinesa, que utiliza agulhas para aliviar os pontos de tensão do corpo. A diminuição do estresse e da ansiedade é um resultado bastante alcançado com a acupuntura, sendo um dos principais motivos de procura por esse tratamento alternativo, e que também auxilia pessoas com distúrbios emocionais e em acompanhamento psiquiátrico, não é, doutor Luiz Sampaio? É um ponto que muita gente não presta atenção ou nem sabe, né, que distúrbios emocionais em pessoas com acompanhamento psiquiátrico também podem ser aliviados, tratados com acupuntura. Isso. Só uma correção, né? A acupuntura não é um tratamento alternativo. Isso é um mito, né, que se traz aí até de uma forma leiga, né? Dizer que a acupuntura é uma medicina alternativa ou é um tratamento alternativo, né? Ela, na verdade, é um tratamento médico, milenar, né? Ela teve sua origem na China e ela nunca foi uma alternativa, né? Ela sempre foi, dentro da própria China, uma forma de tratamento paralela ao tratamento farmacológico, óbvio, característico da época e da situação também chinesa, né? E nós tínhamos também outras formas de tratamento dentro da China, que foi a origem da medicina chinesa como a gente conhece hoje em dia. Então, a acupuntura ela é uma forma de tratamento médico que pode ser usada de modo isolado ou complementar aos tratamentos farmacológicos ou outros tipos de tratamento físico, né? Tem aqui o Rodolfo que trabalha com fisioterapia, trabalha com educação física, e isso também é uma forma de tratamento físico que a gente associa e de uma maneira bastante positiva, né? Então, dependendo do diagnóstico, a acupuntura ela pode ser usada de forma isolada, né, de forma única, se for uma situação mais leve, né, uma situação onde você tem, por exemplo,
uma condição de estresse, com pouca manifestação no comportamento da pessoa, né? Dá para a gente usar a acupuntura, um distúrbio de sono mais leve, né? Agora, tem casos mais severos, né? Dependendo, por exemplo, de uma situação de depressão mais intensa, aí sim ela vai junto com outros tipos, com outras formas de tratamento, integrar um tratamento mais global para o paciente. Por exemplo, nos casos de uma depressão, né, mais séria, nos casos em que você tem já um comprometimento mais intenso do comportamento da pessoa, e aí nós vamos ter que usar uma forma multimodal de tratamento, né? E a acupuntura vai estar inserida nela, junto com os antipsicóticos, com os antidepressivos, né? Com o tratamento psicológico, que é fundamental, né? Com a prática da atividade física, que eu recomendo aqui para 99% dos meus pacientes, né? Só não faz aqueles que são muito resistentes, né? Basicamente, eu tenho uma prática regular, eu gosto muito das práticas chinesas, né? Então, eu sou um praticante das artes milenares chinesas, né? A gente chama de arte da guerra, de Wushu, né? E eles, tanto quanto a acupuntura, os exercícios físicos liberam os mesmos neurotransmissores que são liberados com o medicamento. Então, a grande vantagem que nós temos com esses tratamentos multimodais é que nós conseguimos uma melhora dos sintomas, né, num prazo menor, e também uma diminuição da quantidade de medicamento necessária, o que é uma vantagem, porque eles sempre trazem efeitos colaterais que não são agradáveis para os pacientes, né? Sim. Doutor Luiz, existem números, pesquisas, levantamentos, né, da proximidade dos brasileiros com a acupuntura, quantos se submetem à acupuntura para tratamentos dos seus problemas, enfim, como é que as sociedades aí relacionadas com a acupuntura fazem essa conta? Esses dados objetivos nós não temos, né? Mas o que a gente percebeu foi que assim a acupuntura ela se tornou uma especialidade médica em 1995, um tratamento médico em 92, né, reconhecido pelo Conselho, como especialidade em 95 e a primeira prova de título que nós tivemos foi em 99, né? Nós tivemos um crescimento grande da procura dos médicos, né, em relação à acupuntura. A primeira turma que nós formamos, né, de médicos acupunturistas foi praticamente 900 pessoas, isso em 99, e hoje temos mais de 5.000 especialistas no país, né? Então, óbvio, né, que se você aumenta a demanda, você vai ter um aumento da procura, né? E, assim, o colégio, né, tem feito propagandas e tem feito divulgações, né, a respeito do tratamento, não só para a população em geral, mas para os próprios colegas, né, para que eles possam entender qual é o alcance que tem da acupuntura. Então, assim, em termos objetivos, a gente não tem esses dados. Agora, o que a gente sabe é que ela ainda é muito carente no serviço público, né? Existe uma demanda em relação à busca, né, de um possível ou a possibilidade da oferta de um tratamento de acupuntura que não tem esse alcance. E isso muito ainda por é, problemas governamentais que estão relacionados também à medicina de modo geral, né? Há uma carência, né, no serviço público, como o senhor acabou de destacar também, mas a gente também tem que olhar para o lado dos planos de saúde, porque a acupuntura, enquanto tratamento médico, como o senhor fez a correção, e não Uhum, tratamento alternativo, ou seja, e reconhecido assim, né, uhum. deveria ter a cobertura dos planos de saúde, e não tem, né? Não tem, tem. Desde 1900, se não me engano, 99, alguma coisa próxima a isso, a minha memória agora falhou, os chamados planos regulamentados, né? Eles são obrigados a dar cobertura para os tratamentos por acupuntura, tá? Então, boa parte dos atendimentos dentro das clínicas e dos consultórios
dos médicos acupunturistas que dão através das operadoras de plano de assistência médica. Então, eles são obrigados a dar assim, as Unimedes, né, de modo geral, as outras operadoras, mesmo as seguradoras, a autogestão, todas elas são obrigadas a cobrir o tratamento por acupuntura. Deixa eu ouvir também o Rodolfo a respeito do tema, porque o Dr. Luiz comentava a respeito dos bons resultados, né, na parte física, né, dos tratamentos físicos com a acupuntura, não é, Rodolfo? Mauro, o Luiz foi cirúrgico nas colocações dele em relação à acupuntura e principalmente na depressão. Hoje já é cientificamente comprovado que você produz enzimas ao fazer atividade física. Então, quando você associa a multidisciplina, como bem disse o Dr. Luiz, você tem muito resultado benéfico, você tem um resultado muito melhor, maior resultado e mais rápido. Por quê? A depressão, ao contrário do que muitos pensam, ela não é porque a pessoa é preguiçosa ou porque a pessoa é desanimada, é uma doença. A pessoa não tem certas produções enzimáticas no cérebro. E tudo que nós produzimos no cérebro é levado à corrente sanguínea e cada tecido do seu corpo fica suscetível àquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando você está com angústia, quando você está triste por algum acontecimento, o que geralmente acontece? Nós baixamos a respiração, a gente fica encruado, a gente se encolhe, a gente fica mais deprimido, a gente fica menos acelerado. Seu corpo reflete a sua situação emocional. Cada célula do seu corpo está recebendo uma descarga negativa. Então, quando você faz a via contrária, se você faz o seu físico reagir a uma situação de estresse ou de depressão, vou dar um exemplo. Você está triste, você está lá cabisbaixo, você está deprimido. Se você faz essa pessoa se levantar, dá um forte impacto emocional nela, se você faz essa pessoa dar um soco na mesa, gritar, vou sair correndo, vou fazer um tiro. É claro, eu estou colocando exemplos extremos. Você vai imediatamente acelerar uma via contrária a essa via que ela já tem produzida no cérebro. Isso faz com que você ative vias de produção enzimática através da reação física. Ou seja, uma pessoa em depressão, hoje, os melhores tratamentos, eles incluem, sim, musculação. Aí você vai falar, pô, a pessoa está deprimida para levantar peso. É exatamente isso. É a mesma coisa que todo mundo antes falava. Ah, vou fazer acupuntura porque é uma alternativa. Não, a acupuntura é um tratamento, já existem vários estudos comprovando os benefícios da acupuntura, principalmente em coisas como depressão. Então, se você consegue unir essas multidisciplinas, você tem um resultado muito mais rápido. No meu espaço, eu tenho pessoas que chegam lá cabisbaixas, chegam deprimidas, por atuação de profissionais como o Dr. Luiz, que indicaram musculação, e a pessoa chega lá com uma receita na mão, como se musculação fosse um remédio. E é. Então a pessoa começa a fazer o exercício desanimada, desmotivada, e vai mudando ao longo das semanas. De repente, o médico entra em contato conosco para saber como é que está a situação da pessoa no meu ginásio, e essa pessoa começa a fazer diminuição do uso de algumas medicações, muitos até excluem, não façam isso sem a orientação do seu médico, tá? Eu estou dando exemplos que os médicos acompanham, e junto com o tratamento de acupuntura, às vezes espaçam mais as sessões, muitas vezes ficam livres e segue a vida num sentido positivo de ser, entre aspas, curados. Você não vai ficar 100%, mas você tem que fazer um acompanhamento, não deixe seus médicos de lado, mas a vida volta ao normal e a pessoa tem de volta o poder de decisão da própria vida. Rodolfo, eu vou linkar esse tema com o próximo, com você mesmo, para a gente tratar do Vamos lá. seguinte. É fato, é sabido que ter uma vida saudável depende dos cuidados com a alimentação e do estímulo à prática de atividades físicas, principalmente entre aquelas pessoas acima de 60 anos de idade. Algumas Uhum. artes marciais são muito indicadas para esse público, por incrível que pareça, né? Como jiu-jitsu e Muay Thai. Tem gente que nem imagina essa possibilidade. São modalidades que geram diversos benefícios, como o aumento da autoestima, a melhora da disposição física e mental, o exercício da memória e a diminuição da perda de músculos. Claro, além de afastar a depressão, como você tratou aqui no tema anterior, e desenvolver inúmeras habilidades, né? O que eu destaquei aqui, muita gente nem imagina as lutas, as artes marciais para o público 60 a mais, né? Então vamos lá, Mauro. Eu vou fazer um link um pouquinho maior, mas vou ser breve.
Sim. Pratique primeiro musculação para que sua musculatura e suas articulações estejam preparadas para esse tipo de atividade e você não sofra lesões. Porque mesmo você se quiser jogar peteca, você está sujeito a lesões. Imagina você fazer uma arte marcial. Então a musculação, ela é o remédio base para qualquer modalidade. Vamos observar as Olimpíadas. Todo e qualquer atleta de qualquer modalidade e de qualquer luta ou arte marcial, ele se prepara para não sofrer problemas durante a prática da sua atividade. Então, se você se fortalecer, você consegue fazer qualquer tipo de arte marcial sem problemas. Não significa que se você não fizer, você não possa treinar. Então, vamos lá. A pessoa vai fazer atividade física com artes marciais. Qual é a grande vantagem da arte marcial para uma pessoa de terceira idade? Ela vai trabalhar o sistema cardiorrespiratório, ela vai trabalhar o sistema de resistência muscular localizada, ela vai trabalhar todo o sistema mental, porque dá para você pensar em outras coisas se você tem um adversário na sua frente querendo fazer algo contra você? Não dá. Vai aumentar seu nível cognitivo de concentração. Vai fazer com que você centre em você a sua total e completa atenção. E vamos lá, eu não sei se todos aqui já passaram dos 40, mas eu acredito que estejamos ali. Se você reparar, o que mais acontece na terceira idade, as pessoas tomam conta de tudo e de todos, menos delas mesmas. Eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho sobrinho, eu tenho neto, eu tenho irmão, eu tenho familiar, eu tenho emprego, eu tenho trabalho. Tá. E você? Tá sempre para depois. Então a pessoa tá, tô com uma dor na coluna, ela ajeita a cadeira, ela muda a posição do colchão, mas ela não procura ajuda. E quando chega na mão do Dr. Luiz ou do Dr. Nível Moreira, o problema já está instalado. E se eles puderem colaborar comigo, não sei se vão concordar, a melhor maneira de você evitar um problema é você se prevenir dele e não ir buscar ajuda depois que ele já está instalado. Então, uma das formas é pratique atividade física, faça musculação, arte marcial, não importa, faça. Vamos girar rapidamente. Giovanni, com você, essa questão da prevenção, esse ponto final aqui que o Rodolfo apresentou. Não, excelente, porque todos esses pontos que o Rodolfo está comentando e até os colegas médicos também comentaram, eles têm impacto direto dentro das instituições, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, que no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, nós estamos tendo aí nos últimos anos um aumento muito grande da expectativa de vida, né? Então, cada vez mais, nós estamos vivendo mais, o que é muito positivo. Mas a gente precisa estimular na sociedade esse hábito de vida saudável, né? Justamente para que a gente consiga ter um retorno positivo da saúde dessas pessoas na sociedade e a gente não tem um resultado, por exemplo, como um hospital, né, lotado lá, os leitos lotados da internação, ou seja, ou um número de pacientes muito grande que aí acabam se tornando pacientes crônicos, né? Então, esse estímulo, inclusive, quando a gente fala da segurança do paciente, a gente estimular as ações preventivas faz parte e é o cerne da segurança do paciente também, porque a gente consegue evitar o problema crônico mais na frente. A gente consegue evitar a necessidade de um tratamento que às vezes poderia ter sido evitado se eu estimulo esse hábito de vida diferente na população e na sociedade. Então, quando a gente fala da segurança do paciente, é muito importante a gente fazer esses links e a sociedade compreender o papel dela, né? As pessoas da sociedade compreenderem o quanto que algumas atitudes diferentes que elas tomarem já desde agora, né, ou desde mais jovens, irão contribuir muito, inclusive, para esse resultado na saúde lá na frente. E, inclusive, para o resultado dentro das instituições de saúde. Então, é muito importante, muito relevante esse ponto, Mauro. Doutor Nível, a sua análise a respeito. Bom, eu vejo que hoje, por exemplo, na própria cirurgia plástica, a gente não planeja a cirurgia apenas pensando no procedimento cirúrgico. Nós avaliamos também como o paciente está na parte de saúde geral. E uma das partes mais importantes é quanto ele faz o exercício. Hoje, a cirurgia plástica avançou muito. Então, hoje, a questão que nós avaliamos é de uma maneira global. E vemos que o impacto das atividades físicas no pós-operatório é o que vai manter aquele resultado a longo prazo. Então, não adianta apenas fazer, por exemplo, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma cirurgia da mama. Você tem que trabalhar também a parte, né, músculo-esquelética, que vai ajudar na parte cardiovascular e respiratória. Hoje, nós planejamos a cirurgia, inclusive, fazendo atividades físicas anterior ao próprio procedimento, porque isso vai impactar claramente numa expectativa do resultado, numa qualidade de vida, porque a medicina já não é mais setorizada, ela é uma medicina global, uma medicina que tem que ver o paciente como um todo. E nós avaliamos que hoje um dos fatores que nós temos melhor resultado
é quando o paciente faz atividade física. Então, se ele não faz, nós indicamos, inclusive, né, com a ajuda de professores de educação física, personais, para poder ter esse resultado de um longo prazo de menor qualidade. Eu queria falar, Mauro, também numa questão particular também, que é uma questão de identificação. Como eu tenho muita atividade assim no dia a dia, é muito corrido e nossa carga de trabalho é muito alta, né, que envolve tanto a questão de atendimento, a parte do consultório, a parte de cirurgias, você vê que se você não faz uma atividade física, no caso pessoal, começou também a me dar muitas dores articulares. Já passei um pouquinho dos 40 também, então a gente já tem esse impacto. E eu vi que quando comecei a fazer atividade física, melhorou muito a questão de dores no ombro, dores nas costas, porque é uma questão postural. Então, mesmo que hoje eu tenha uma carga de trabalho elevada, fazer atividade física diminuiu muito e melhorou também, porque você consegue fazer as coisas com uma qualidade de vida, né? Você não está fazendo algo com dor, por exemplo, no ombro, ou com uma dor, né, na joelho, ou dor na questão do quadril. E aí você tem, então, uma melhora da sua atividade, é uma questão mais prazerosa e melhora a sua qualidade como um todo. Rodolfo, para aqueles que já passaram dos 40, como o doutor Nível, eu, o doutor Luiz também, menos a Giovanni, ou seja, mas aqueles que estão mais próximos dos 60 e que nunca fizeram atividade física, ou se fizeram, não fizeram como deveriam ter feito, enfim, quais são os caminhos para não correr riscos, na verdade, iniciando isso agora? Vamos lá. Mauro, hoje o conhecimento é de domínio público. Todo mundo dá um Google para qualquer coisa. Mas eu deixo um alerta, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado que muitas informações não condizem com a realidade. Então, eu vou dar um exemplo do meu espaço para você que acabou de citar 60 a mais ou pessoas que nunca fizeram nada. Eu tenho uma senhora que tem até vídeos, depois quem quiser consulte, Dona Marisita, conheceu o nosso espaço aos 89 anos. Ela, perfeita, sem absolutamente nada, procurou por uma atividade física para manter, nunca tinha feito nada. Sofreu uma queda em frente ao apartamento. Quebrou o antebraço, foi hospitalizada. Era uma pessoa de total e completa autonomia e lucidez. Ao ser hospitalizada, verificou-se uma necessidade de cirurgia no antebraço. Só que ela não pôde realizar porque descobriram uma cardiopatia severa nela. Então, veja como o quadro pode mudar de uma hora para outra. Uma pessoa que não fazia absolutamente nada, completamente saudável e autônoma, por conta de uma queda, gerou-se um problema que gerou outro, que gerou outro. Então, ela ficou acamada no hospital, prestes a fazer uma cirurgia que não podia ser feita. E aí, o que a gente faz com uma pessoa dessa que nunca fez nada, é inativa? Começamos exercícios na cama. Então, o que a gente passou a fazer? Sobrecarregar ela na cama. Procura uma orientação de quem sabe o que está fazendo. A gente começou a fazer exercícios adaptados. A gente demorou alguns meses para que ela voltasse a ter autonomia para ficar em pé, porque ela perdeu essa capacidade. Por quê? Imagina você imobilizado durante alguns dias. Assim que você voltar a andar e levantar, você vai sentir dificuldade. Agora, imagine uma pessoa de 89 anos. E hoje, aos 90 anos, ela não só treina, como ela é minha garota propaganda no espaço. Então, esse mito de que, olha, já passei da idade, eu tenho umas elas, parem com isso. A pessoa idosa, ela não é uma doença, ela pode possuir doenças, mas ela se tratar da forma correta e se manter ativa, parte de todas as soluções está na movimentação humana. Quanto mais parado, mais suscetível a problemas. Muito bom. Esgotado esse tópico, vamos para o próximo assunto. Programa Gente que Fala de quarta-feira, com as questões ligadas à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, desfilando aqui pelo programa Gente que Fala. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 40% das cirurgias plásticas feitas no país são consideradas reparadoras. Diferentemente das cirurgias plásticas estéticas, as reparadoras são realizadas, por exemplo, para reconstituir partes do corpo com deformações de nascença, afetadas ou prejudicadas por doenças como câncer, ou para recuperar funções, auxiliando na saúde do paciente e na recuperação da autoestima. Doutor Nível, é fundamental fazer essa diferenciação, né, entre a cirurgia reparadora e a estética, embora a reparadora também cumpra a função estética em muitas situações, né? Ah, isso é muito importante, Mauro, porque assim, hoje o cirurgião plástico, apesar de ter essa divisão que nós falamos, cirurgia plástica reparadora e a parte estética, sempre vai ter um olhar estético também nessas cirurgias reparadoras. Por exemplo, uma paciente que teve uma mama que foi retirada devido a um câncer de mama, nós pensamos na parte da saúde dela, que é retirada, né, daquele tumor, mas a reconstrução da mama vai seguir apenas de uma visão
integral, ou seja, a gente vai ter que pegar e trabalhar também para a mama voltar à parte que tem, então, uma nova mama, de uma maneira que também ela seja bonita. Então, nós alinhamos a parte estética na parte reparadora. Mas quando nós falamos na parte reparadora, nós focamos naquela área que existe entre hoje que a gente vai fazer por um problema de saúde agregado. Ou seja, significa naquela parte que o paciente, por exemplo, sofreu um acidente grave, ou teve um tumor, ou uma queimadura, ou uma necessidade realmente de fazer uma correção de uma deficiência congênita, ou seja, nasceu com, por exemplo, o lábio palatino, aquelas fendas, né, o lábio leporino, que nós chamávamos antigamente, e a gente tem que entender que realmente o médico vai ter a visão da estética, mas ele tem que buscar uma reparação, ou seja, uma melhora da qualidade funcional daquela região. A reparadora tem uma boa ação do poder público, da saúde pública também, é bem oferecida, né? Sim, hoje é uma questão obrigatória do Sistema Único de Saúde oferecer todas as cirurgias reparadoras. Nós vemos, inclusive, hoje tem uma ação muito grande e nós estamos trabalhando junto com a questão do Ministério Público, do SUS e dos governos, para mulheres que também foram agredidas, por exemplo, que infelizmente tem aquela parte de agressão, né, muitas vezes do companheiro, levando a algumas deficiências. Já pegamos casos, por exemplo, de lesões graves de lábio, arrancamento de orelha. Você vê também lesões que são, infelizmente, uma coisa que acontece e que muitas vezes ficava à margem, né? Então, do Sistema Único de Saúde. Lembrando que agora a gente tem hoje várias cirurgias, então você que tem algum problema em casa, está vendo isso, pode procurar o Sistema Único de Saúde. Além disso, as operadoras de saúde também têm obrigação, porque a cirurgia reparadora é uma questão de saúde clara. Então, ela tem que ser feita também naquela parte de um tempo adequado. Por exemplo, a mulher não pode fazer uma cirurgia de retirada da mama numa mastectomia e ficar anos esperando para fazer essa reconstrução, porque isso, além de ser uma coisa muito íntima da mulher, porque gera, além da parte estética funcional, uma questão psicológica muito importante, ela tem o direito e o dever do Estado e das operadoras de fazer com que essa cirurgia seja feita. Entramos também na questão, por exemplo, de queimaduras, onde, por exemplo, sequelas de queimaduras são tratadas da mesma maneira pelo Sistema Único de Saúde e pelas operadoras. Funciona o atendimento por parte dos profissionais? Todo cirurgião plástico faz as duas situações de cirurgia estética e reparadora, ou são especialidades diferentes, separadas? O cirurgião plástico ele está apto a realizar os dois tipos de procedimento. Na formação dele como cirurgião plástico, além da parte da formação médica, né, que são 6 anos, ele fica mais 3 anos como cirurgião geral, que é antes da cirurgia plástica, e mais 3 anos para fazer essa cirurgia plástica como uma formação de especialidade. Hoje, o cirurgião plástico, então, ele é como um todo, ela é indivisível. Ele vai tratar todas essas áreas que nós falamos agora na cirurgia reparadora e ele está apto. Claro que nós temos centros que são de excelência, por exemplo, para cirurgias, aquelas deformidades de nascença de crânio-faciais, né? A gente tem já centros bem especializados nisso. Nós temos centros especializados com cirurgia de queimados e também cirurgias que são de reconstrução, tanto da parte de mama, abdômen ou de lesões. Mas hoje o cirurgião plástico ele trabalha como um todo. Então, excelentes cirurgiões plásticos que da parte estética trabalham também com a questão reconstrutora. E médicos que trabalham mais com a reconstrutora também são ótimos na parte estética. É aquela orientação básica, doutor Nível, para a nossa audiência, né, em tempos de redes sociais, em tempos de celebridades que são seguidas e que as pessoas ficam cada vez mais malucas, né, porque querem ser iguais às celebridades, enfim. E aquilo que a gente sempre diz aqui, você não faz algo porque quer, faz algo porque pode. Aquelas pessoas que chegam no seu consultório e dizem, eu quero ficar igual a fulano, a Beltrano, tal. Não é assim, né? Você vai fazer o que você precisa fazer, se você puder fazer, e essa é a orientação, né? Sim, hoje nós fazemos uma avaliação muito global. Então, como ele está falando, infelizmente as mídias sociais começaram a ter um impacto muito grande, principalmente na juventude, com uma dismorfia corporal. As pessoas elas começaram a se ver pelo uso de filtros, elas não conseguem mais se ver de uma maneira geral. E quando elas se olham no espelho, às vezes tem um impacto. Por quê? Porque a gente tem que aceitar também da maneira que nós somos. Nós podemos melhorar, mas também nós não temos que ficar com aquilo de uma forma que seja, vamos dizer assim, paranoica ou realmente não nos aceitarmos, porque a beleza externa, ela também é uma parte de um todo. Só que assim, nós não podemos pensar que nós podemos transformar de uma maneira geral em outra pessoa. Por quê? Porque isso realmente foge do que é o nosso objetivo, que é o bem-estar geral. Então a gente fica com expectativas daqui a pouco alguém que já tem um nariz, né,
por exemplo, assim, etnicamente mais largo, e ela quer ficar com o nariz fininho. Muitas vezes esquecendo que aquela própria beleza dela. Então, nós podemos ajudar, mas tem que sempre ter os limites. Nós não conseguimos transformar, por exemplo, todo mundo com o nariz da Isis Valverde, que tem na TV, que é bonito, é perfeito. Não dá para chegar naquilo lá. Senão, todos os cirurgiões plásticos seriam Brad Pitt, eu falaria, né? Nesse sentido. Mas é que, assim, eu acho que a gente tem que saber, novamente, né? Entender que a beleza, ela é mais do que apenas a gente se olhar no espelho. A cirurgia plástica, ela tá para ajudar. E os procedimentos hoje avançaram muito. A gente pode ajudar muito em, por exemplo, questões do próprio envelhecimento. Então, nós temos botox, preenchimento, cirurgias faciais mais avançadas. Mas a pessoa, ela não pode pensar daquilo como algo de transformação em outra pessoa. Ela tem que se sentir bem. Nós temos que dar um amparo. E uma coisa, Mauro, que você falou que é muito importante também, é saber que tem as questões das mídias sociais, mas a gente não pode acreditar em tudo que acontece, porque muitas vezes os pacientes procuram profissionais que não são adequados. Como o doutor falou, né? Tem cada profissional com sua expertise, com sua qualificação. Nós não podemos buscar algo que não é da qualificação fora. Então, por exemplo, nós temos muitos problemas, inclusive um ponto é o PMMA, que é aquela substância que agora a gente está usando, está em desuso, basicamente, e que tem deixado muitas mulheres sequeladas. Porque tem outras alternativas muito mais seguras. Então, procurar um bom profissional, qualificado, olhar no conselho se ele tem aquela profissão, né, bem estabelecida, como, por exemplo, cirurgião plástico, vai ajudar a ter um resultado melhor e mais qualificado. Vou conversar com a Giovanni agora a respeito do próximo assunto do programa Gente que Fala. Olha, pessoal, ontem, 17 de setembro, foi o Dia Mundial da Segurança do Paciente. No Brasil, 5 pessoas morrem a cada minuto por causa de erros médicos. Por isso, é fundamental a busca por melhores padrões de saúde no país. E este é o objetivo da Organização Nacional da Acreditação, ou de Acreditação, né? Que auxilia as instituições de saúde na avaliação de seus processos, promovendo a qualidade e a segurança da assistência. Um trabalho realizado aqui no país há 25 anos. Não é isso, Giovanni? Isso mesmo. E aí vale destacar, né, que a Organização Mundial da Saúde, quando ela criou essa campanha em 2019, é uma campanha mais recente, mas não significa que é a única iniciativa que a gente tem no setor saúde voltada para a segurança do paciente. O grande intuito dela é a cada ano trazer uma temática um pouco diferente dentro do setor saúde para que ela possa ser discutida entre os profissionais, entre a sociedade e a associação, envolvendo a sociedade, inclusive. No ano passado, por exemplo, o tema era ouvir mais os pacientes, o quanto que as instituições, os profissionais estão ouvindo os pacientes, as suas preocupações, né, os seus relatos, e o quanto que nós estamos considerando isso para a segurança do paciente. E este ano é uma temática muito importante que o foco dela é de erro de diagnóstico. Então, inclusive, né, o slogan da campanha é faça certo, torne seguro. Por quê? Porque a gente observa, inclusive é um dado da Organização Mundial da Saúde, que do total de eventos, de falhas, né, de erros que acontecem dentro do setor saúde, independente do profissional, porque aqui nosso grande objetivo não é buscar alguém, né, é buscar como que a gente pode melhorar o setor saúde, e não o culpado. A gente fala muito da cultura justa, da responsabilização em relação a todos esses pontos. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente que de todas essas falhas que acontecem no ponto do diagnóstico, do erro diagnóstico, 16% delas poderiam ser evitadas. Como que a gente poderia evitar? Tornando esses processos mais seguros dentro das organizações. Eu vou pegar aqui um gancho na fala do Dr. Nívio, quando ele comentou ali da cirurgia, né? A gente tem, por exemplo, a oportunidade de estabelecer um protocolo de cirurgia segura. O que que significa? Significa que você, né, pessoa da sociedade que vai agendar uma cirurgia, desde o momento do agendamento, você tem ali alguns critérios que a instituição precisa considerar, como, por exemplo, a sua identificação correta, ter a certeza de que aquele procedimento que está sendo programado é, de fato, para a pessoa certa, né? Quantas notícias que a gente enxerga, que a gente visualiza que tem, por exemplo, cirurgia sendo feita no lado errado, ou uma cirurgia no paciente errado. Então, existem barreiras, existem rotinas que a gente pode implementar dentro das organizações justamente para evitar essas falhas. E aí, pensando um pouquinho nesse foco aqui do diagnóstico, né, o que eu posso trazer aqui, inclusive que você, que faz parte aí da sociedade e que pode amanhã ou depois se tornar um paciente, pode auxiliar. No momento em que você, por exemplo, vai agendar lá um procedimento ou um exame,
que você tem algumas orientações que você recebe lá da organização de saúde. Então, certifique-se de que você compreendeu aquelas orientações, seja uma orientação, por exemplo, de um preparo para a realização do exame, ou às vezes de um risco que você precisa estar ciente que pode ter ao longo da realização do exame, seja por uma administração de algum medicamento, seja por conta da realização do exame em um determinado equipamento. Então, certifique-se de que você está compreendendo todos esses riscos associados, né, à realização desse exame. Uma vez que você chega até a instituição, verifique seus documentos, verifique o termo de consentimento, por exemplo, que você vai assinar, se nesses documentos a sua identificação, o seu nome, a sua data de nascimento, se elas estão corretas, se estão completas, porque isso, gente, evita muita falha. Às vezes o profissional de saúde, ele tem que ir lá realizar o exame, e aí ele vai checar, vai te perguntar, né, sobre o seu nome. Ele não tem que dizer o nome para você confirmar, ele precisa te perguntar. Ele precisa dizer qual é o seu nome completo, justamente para que ele possa conferir se aquele exame de fato é para você. Então, são alguns exemplos, né, de iniciativas que a gente pode trazer, inclusive para que você, né, que é paciente, ou você que é uma pessoa da sociedade, quando vai utilizar um serviço de saúde, para que você possa também trazer como iniciativas para nos ajudar em toda essa campanha da segurança do paciente. Organização Nacional de Acreditação, né, que você representa. A acreditação é sobre o reconhecimento de competências por parte daquela instituição, se ela está apta a fazer as atividades que ela se propõe. Exatamente. Se dentro da sua instituição, todos os setores que ela tem ali, se ela tem as pessoas habilitadas e capacitadas para exercerem aquela determinada função, independente de ser assistencial ou não, né? E se elas têm os processos desenhados, padronizados, protocolos dentro da instituição que atendam aquele perfil de pacientes o qual ela está proposta a atender. Então, dentre essas iniciativas e todos esses processos, ou seja, a acreditação, ela vai lá e verifica se tudo que você apresenta de evidência, seja documental, por entrevista, na prática, né, se aquilo tudo atende a um determinado padrão da metodologia. Perguntas da nossa audiência, bem rapidinho aqui, as respostas de cada um, tá bom? Para a gente conseguir chegar no final, a gente tem poucos minutos. Giovanni está com a palavra, eu continuo com você então, Giovanni. O Jaime está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando todos os dias. Ele pergunta se a Organização Nacional de Acreditação também cuida da prevenção de infecção hospitalar. Sim, sem dúvida. Inclusive, vou chamar de capítulos, tá, gente? Um dos capítulos que tem dentro do Manual da ONA, que é a metodologia, é justamente sobre a prevenção e controle de infecção. Então, ali tem vários itens, desde, por exemplo, quais os protocolos que ela tem que instituir, as práticas de higienização das mãos, técnicas corretas para higienização das mãos, higienização da superfície, dos leitos dentro da instituição, dentre tantas outras iniciativas que, inclusive, a Comissão de Controle de Infecção, que é obrigatória, né, dentro de uma instituição hospitalar, o quanto que ela está implementando essas medidas preventivas e verificando se, de fato, elas estão tendo aderência, né, pelos profissionais dentro da instituição. Doutor Luiz, o Jaime também te pergunta se a acupuntura pode ser aplicada nas dores causadas por desgaste ósseo. Geralmente os desgastes ósseos, né, eles não causam dor. O que causa dor são os desgastes articulares, né, as fraquezas musculares, principalmente, que acabam dando problemas articulares, dando problema nos tendões, né, dando problema dor músculo, que a gente chama de dor musculoesquelética, né? Então, o envelhecimento, né, que a gente traz da musculatura da pessoa, do modo geral, acaba trazendo esse enfraquecimento, e a acupuntura pode ser usada nessa condição de dor, né? Mas a gente tem que ter, assim, que ela é apenas, nesse caso, um complemento da dor, né? Se ele não tiver toda uma prática de mudança de estilo de vida, se ele não tiver todo um fortalecimento da musculatura dele, as deformidades ósseas vão piorar, as articulações dele vão envelhecer cada vez mais, e aí vai ser que nem tratar, a gente usava o exemplo de pilha de celular velho, né? Você põe na tomada, ele funciona por 10 minutos e volta o problema da dor, porque é uma parte só do tratamento, né? Então, a acupuntura pode ser bem empregada, como pode ser empregada também, só rapidinho,
como complemento no procedimento cirúrgico, né? Eu tenho uma paciente aqui que fez uma mamoplastia, né, reparadora, por câncer, e deu uma fibrose grande, já era esperada pelo próprio colega que operou, que o tecido fica mais vulnerável pela radioterapia, né? Teve um tecido fibrosado e a gente está conseguindo, com a acupuntura, melhorar a qualidade desse procedimento, né? Sem grandes intervenções. Doutor Nível, o Henrique pergunta se a cirurgia reparadora também é referência fora do Brasil, assim como a cirurgia plástica. Sim, o Brasil, o médico brasileiro, ele tem uma qualidade muito boa, né, reconhecida no mundo inteiro. Então, a questão reparadora, inclusive, nós usamos a parte de microcirurgia quando necessário, e tem toda a tecnologia que tem em qualquer lugar do mundo no próprio Brasil para ser utilizada. E, Rodolfo, a pergunta também do Jaime, mais uma pergunta aqui dele. A quiropraxia também pode ser empregada na fisioterapia? Bem rapidinho, Rodolfo. Pode sim, mas desde que você procure profissionais com a formação correta. Um dos pontos negativos é que as pessoas sempre julgam os profissionais pelos negativos e nunca pelos positivos. Exemplos, erros médicos. Os médicos, eles sempre são lembrados pelo que acontece de tragédia, mas o volume de um médico de uma rede pública, por exemplo, de atendimento, é gigantesco. Então, todos nós estamos suscetíveis a cometer erros e geralmente só somos lembrados quando o erro acontece de forma ruim. A quiropraxia, ela tem o seu ponto positivo, porém, se você pegar um quiroprata que fez uma formação de final de semana, você pode ter um problema agravado. 5 segundos para as despedidas de cada um. Eu começo com o Rodolfo. Rodolfo, os seus canais também, bem rapidinho, 5 segundos. Eu sou o Rodolfo, sou educador físico, eu sou proprietário da clínica Conatus Biodelta. Nós trabalhamos com 60 a mais e com prevenção e tratamento de pessoas na terceira idade que precisam de musculação. E faço parte de pessoas que defendem a acupuntura, a plástica, principalmente eu sou filho de uma mulher mastectomizada e que não teve a oportunidade de colocar o peito, e isso foi devastador para ela. Então foi gratificante poder participar. Eu quero agradecer a todos pela participação. Doutor Luiz, 5 segundos, seus canais, bem rapidinho. É o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Nós temos as nossas redes sociais, né? O Instagram, temos as nossas redes, né? De comunicação, então aberta para as dúvidas que qualquer pessoa tenha. Tem um espaço público, né? O nosso site, a palavra me falhou, o nosso site, que é o www.cmba.org.br. Muito obrigado pela participação, um prazer estar com todos, e eu recomendo a Biodelta, hein? Doutor Nível, rapidinho, 5 segundos. Bom, nós estamos nas mídias sociais, como Dr. Nívio Moreira, no Instagram, Facebook, e agora também para as gerações mais jovens no TikTok. E o site, que é drniviomoreira.com.br, também pode ficar à vontade para ver novas informações. Agradeço demais, Mauro, pela oportunidade. Sensacional a conversa hoje. Obrigado, Giovanni. 5 segundos, bem rapidinho, chave do programa nas suas mãos. Bom, a ONA Acreditação está nas redes sociais e também tem o site ona.org.br. Busque pela gente lá, e se você quiser iniciar um processo de acreditação ou até um processo de melhoria, conte conosco para que a gente possa ajudá-los. Muito obrigada pela oportunidade, foi um grande prazer. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira, sempre por aqui, os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento. Agradecimento aqui ao Dr. Luiz Sampaio, Giovanni Lolato, Rodolfo Beltrame, Dr. Nívio Moreira. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissões, 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, um abraço para todo mundo, tchau, até amanhã.